E aí ela acende, tá vendo? Isso, ó. Aí o microfone está ligado. Ela acendeu, o microfone ligado. Vamos começar. Fê. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que damos início ao Café com o Vereador, promovido pelo Instituto do Legislativo Ituano, em parceria com a TV Câmara. E o convidado de hoje é o vereador e atual presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, o Tiago Gonçalves. Agradecemos a presença de André Roedel, João José Tucano da Silva, Jéssica Ferrari, Paulo Schwartz, Roberta Rocha, que são representantes dos órgãos de imprensa aqui presentes, a Regina Fátima Amâncio, que é a diretora financeira e administrativa da Câmara de Vereadores de Itu, e o seu Agnaldo José, secretário, representando a secretária Verônica Sabatino do Meio Ambiente. Obrigada pela presença. Hoje contamos com a participação dos órgãos de imprensa de Itu. Em todas as edições do Café com o Vereador, nós convidamos a imprensa local. Mas, nesta edição, os representantes dos órgãos de imprensa estão aqui conosco, aqui no plenário, e irão fazer perguntas ao vereador Tiago. Lembrando que não se trata de um debate, e sim um momento para o vereador prestar contas do seu trabalho no Legislativo ituano. Em ordem alfabética, agradeço a presença do jornalista André Roedel, do jornal Periscópio, a jornalista Jéssica Ferrari, do portal Cidade de Itu, jornalista João José Tucano da Silva, da revista Campo Cidade, jornalista Paulo Schwartz, do Portal de Notícias Ituanos, jornalista Rafael Paco ainda não chegou, mas daqui a pouco estará aqui, também foi convidado, do jornal Agora Itu e revistas Singular e Cenário, jornalista Roberta Rocha, do site Expresso Notícia. E o jornalista Tadeu Italiano, do jornal A Federação, também foi convidado, mas até o momento não chegou. Os jornalistas Heraldo de Oliveira, do programa Hora H, da Rádio Cidade de Itu, e a jornalista Rosana Bueno, do site Jornal de Itu, também foram convidados, mas não puderam comparecer por terem compromissos nesse horário. O programa Café com o Vereador é uma iniciativa do Instituto do Legislativo Ituano e foi criado através da Resolução 262, de 15 de agosto de 2017, que tem como objetivo aproximar a população das atividades da Câmara de Vereadores de Itu. Após a apresentação do presidente da Câmara, o vereador Tiago Gonçalves, nós vamos estar abrindo para a imprensa fazer pergunta, e também quem está aí no plenário e quiser fazer pergunta, fique à vontade. Tem um microfone, pode fazer a pergunta falando, ou, se preferir, pode escrever, também tem papel e caneta. Então, o convidado de hoje é o presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Tiago Gonçalves. Tiago Gonçalves Adaltinho é o vereador mais jovem de Itu, sendo reeleito com 1.838 votos, o mais votado nas eleições de 2020, dando sequência ao seu mandato anterior, onde conquistou 1.527 votos nas eleições de 2016. Em 2012, foi candidato pela primeira vez, obtendo 1.534 votos, e, embora não eleito nesse pleito, desenvolveu diversas atividades em benefício de nossa cidade. É vice-presidente do PL Municipal de Itu, presidente do PL Jovem, membro da Executiva Nacional do Partido Liberal e presidente do Parlamento Regional Metropolitano Sorocaba, Itapetininga e Tatuí, constituído em agosto de 2021 por 34 municípios. Foi eleito presidente da Câmara dos Vereadores para este ano de 2001 e o mandato da Câmara de Vereadores de Itu tem duração de 1 ano. Vereador Tiago Gonçalves, presidente da Câmara, obrigada por ter aceito o convite e fique à vontade para falar algumas coisas. E fazer um breve resumo também do seu trabalho. Obrigado, Regina, representando o Instituto Legislativo, a Grazi também. Chegando no final do ano, né, Grazi? Quantos eventos, né? Muito obrigado pela parceria e trabalho de sempre. Pessoal, deixa aberto. Na verdade, eu vou dispensar as apresentações. A gente tentou fazer algo diferente, porque é muito fácil fazer uma prestação de contas mostrando só o que a gente quer, né, André? Então, na verdade, a intenção é que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas
que muitas vezes até o próprio vereador não gostaria que não chegasse. E essa é a intenção. O pessoal pergunte o que tiver interesse, nós estamos aqui para responder e tentar fazer algo diferente, mais verdadeiro. Então estamos à disposição e conforme a gente vai conversando, a gente vai mostrando um pouco do nosso trabalho também. Obrigado, Regina. Bom, inicialmente, cada órgão de imprensa vai fazer uma pergunta, né? E caso haja tempo, nós poderemos abrir para mais perguntas. Agradeço a todos novamente pela presença e antes de darmos início ao evento, fizemos um sorteio com representantes dos órgãos de imprensa para definirmos a sequência das perguntas. E ficou assim definido. O primeiro a perguntar é Paulo Schwartz, do Portal de Notícias Ituanos. Depois o segundo, caso chegue a tempo, o Tadeu Italiani, do Jornal Federação, que confirmou presença, mas ainda não chegou. O André Roedel, do Jornal Periscópio. Rafael Paco, do Jornal Agoritu. Roberta Rocha, do Expresso Notícia. João José Tucano da Silva, da revista Campo e Cidade. Jéssica Ferrari, do Portal da Cidade de Itu. E a Rosana Bueno, que nos encaminhou algumas perguntas para fazer, e ela será a última que eu vou fazer as perguntas para ela. E após as perguntas dos órgãos de imprensa, também vamos abrir a plateia, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Então, eu convido o jornalista Paulo Schwartz, do Portal de Notícias Ituanos, para fazer a primeira pergunta ao presidente Tiago. Por favor, apertar esse botãozinho, que aí o microfone liga. Isso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, público presente. Quero, primeiramente, saudar todos os jornalistas aqui presentes, colegas. Gostaria de parabenizar o Willy, na pessoa da Regina Lonardi, pelo brilhante trabalho que tem feito no Café com o Vereador, nas lives, etc. Quero cumprimentar o pessoal da imprensa da Câmara, na pessoa da Grazi e do Celso, que tão bem atendem a gente durante o ano inteiro, mandando foto, mandando texto, mandando informação. E quero cumprimentar também o Fernando e o Henrique, da TV Câmara, que estão realizando um trabalho perfeito, qualidade de imagem, qualidade de som, e isso ajuda muito os jornalistas, porque a gente não vem na sessão, mas a gente assiste e redige as matérias e vê, sabe o que está acontecendo. Bom, vamos partir para as perguntas. Presidente, durante muitos anos, vários políticos anunciaram o asfaltamento da Estrada do Pinheirinho. E esse ano, novamente, foi anunciada essa obra de asfaltar o Pinheirinho, e alguns políticos que nem mandato mais têm já estão faturando politicamente em cima desta obra. O senhor que é um vereador ligado à zona rural, está sempre ligado nas estradas rurais, de quem, se caso sair esse asfaltamento da Estrada do Pinheirinho, quem vai ser o responsável por essa obra? Isso que eu gostaria que o senhor respondesse. Obrigado. Eu vou tirar a máscara para responder. O principal responsável são os moradores, pode ter certeza. É a população que paga seu imposto, então a gente tem a obrigação de dar o retorno. E longe de ser o pai da criança, todos que passaram têm o mérito. Até os governos anteriores que tentaram também fazer, por alguma forma não conseguiram, acredito que também tem esse mérito. Enfim, às vezes não é sempre que a gente consegue realizar, mas é importante a gente sempre estar batendo na porta. E teve o início, né, o projeto saiu da Secretaria de Obras, que sempre tem que sair do Executivo Municipal, através do secretário de Obras, Eduardo, que apresentou um projeto, porque o governo do Estado, independente da pessoa gostar ou não do governador Dória, mas ele tem investido muito na área rural. Ele tem o programa de rurais que está asfaltando várias estradas do Estado de São Paulo inteiro. E aí precisava força política para que tudo fosse contemplado. E a nossa obrigação enquanto vereador é buscar essa força política. O PL tem faz parte da base do governo também, do Dória. E aí o deputado estadual André do Prado intermediou que a Estrada do Pinheirinho fosse contemplada nesse programa do Estado de São Paulo. Já saiu, inclusive já foi notificado pelo governo do Estado, já foi liberado o valor, não lembro exatamente o valor, mas passa de 30 milhões. E agora é o processo todo burocrático, mas essa obra vai sair. O pessoal só acredita vendo, mas vai sair. Acredito que
Está previsto para fevereiro, mais ou menos, ter a entrega do início, né, das obras. Vamos ver se... Tenho certeza que antes das eleições do ano que vem, pessoal, essa obra será entregue. O que já está acontecendo, né? Tem várias estradas já rurais que já estão sendo asfaltadas no estado de São Paulo. Aí foi por lote, né? Eu não lembro exatamente o lote que está em Itu, mas já está ocorrendo esse asfalto em várias cidades do estado de São Paulo. Respondido? Apenas para uma informação, no dia 14 de outubro, saiu o primeiro orçamento, autorização para a contratação de serviço de 31.900.000, parece. No dia 9 de dezembro, já houve um aditamento nessa verba de mais 2 milhões. Então, agora vai se gastar mais 2 milhões. A concorrência vai ter um valor de 2 milhões a mais do que foi anunciado. No dia 9, saiu no Diário Oficial. Está publicado. Então, quer dizer, todo mundo está achando que realmente essa obra vai sair, porque antes de começar, antes de fazer a licitação, ela já foi aditada em 2 milhões. Tá? Obrigado. Obrigado. Isso mostra que o serviço será de feito de qualidade, né? Obrigada, Paulo. Vamos aguardar. O jornalista Rafael Paco acabou de chegar, só para ele sentar. E a segunda pessoa a fazer pergunta seria o jornalista Tadeu Italiani, do jornal A Federação, mas ele não está presente. Então, vamos seguir para o terceiro sorteado, que é o André Roedel, do jornal Periscópio. Por favor, André. Isso. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Uma pergunta que é sempre comentada aqui nos bastidores da Câmara a respeito do tempo de mandato do presidente da Câmara. Um ano é muito pouco. Essa mudança aconteceu no mandato do presidente Marquinhos da Funerária em 2016. Uma mudança do prazo da presidência, de 2 anos para 1. Passaram-se 4 anos do seu primeiro mandato. Agora já estamos no primeiro ano do segundo mandato e ninguém apresentou essa proposta de voltar ao que era antes, mas todos os presidentes que passaram reclamam dessa questão de 1 ano só. O porquê que não foi feito uma nova mudança no regimento para voltar a ser 2 anos de mandato da presidência? E queria que você falasse da dificuldade de se presidir uma Câmara como Itu, como a Câmara de Itu, em 1 ano apenas. Muito bom, André. Obrigado pela participação e pela pergunta. A resposta é bem simples, porque todos querem ser presidentes. Se a gente limita na reeleição, teoricamente será no máximo 2 vereadores, né? O que infelizmente realmente é pouco. Eu não conheço cidade da região que seja 1 ano só. Geralmente são 2 anos. Até porque a gente trabalha com o orçamento do presidente anterior, né? O Mané da Saúde vai trabalhar com o orçamento que eu praticamente estou deixando para ele. A gente que organiza o orçamento. Então, muitos projetos que a gente tenta colocar em prática acaba sobrando para o próximo presidente. Então, essa é uma grande dificuldade. É a própria falta de experiência, né? Eu estou no segundo mandato, eu tenho 32 anos, mas falta um pouco de experiência. No próprio discurso que eu fiz aqui, eu até brinquei com a vereadora do Carmo. Quem dera se eu tivesse a experiência dela com a idade que eu tenho, que é impossível. Então, falta experiência também. E se a gente tivesse segundo ano de mandato, com certeza nós erraríamos muito menos e poderíamos entregar, principalmente para os funcionários da casa, algo melhor. Mas o maior interesse disso, acredito, ser os próprios vereadores, né? Todo mundo realmente concorda 1 ano ser pouco, mas todo mundo quer ser presidente. Então, essa disputa acaba atrapalhando também essa reforma do regimento, né, para alterar para a reeleição que nem era antes. Só reforçar uma questão a respeito disso. Claro. Houve conversas entre os vereadores para essa mudança? Eu particularmente sugeri, né? Eu gostaria, mas entra na parte também que não foi combinado nada. E aí que é o problema, né? Quando a gente pediu o voto, era o voto para 1 ano só. A gente não combinou que seria 2 anos. Mas eu tentei, sim, articular, mas entendo perfeitamente como o Mané, com certeza, se depender dele, ele queria ficar 2 anos. Mas aí tem um vereador que quer ser o 3º ano também. Então, assim, com certeza não foi combinado. Então, também não é justo, a não ser que fosse pela maioria. Obrigada, André. Gostaria de registrar a presença do Rafael Paco, do Jornal Agora Itu. Rafael, antes de você chegar, antes de começarmos, nós fizemos um sorteio e você é o próximo. Está preparado ou quer que eu passe para a Roberta, que é a seguinte, e aí você vai depois?
Não tem problema. Pode passar para a Roberta, depois eu faço Tá. em sequência. Aí, então, o Paco faz na sequência. Então, Roberta Rocha, jornalista do site Expresso Notícia, por favor. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos aqui presentes, os colegas de imprensa. Pegando um pouco o gancho aí nesse 1 ano, né, que o André falou, pouco tempo, né, para a gente colocar, para vocês, no caso, colocarem em prática muitas das ideias que vocês têm. Mas eu quero saber, Tiago, em relação, como foi para você ser o presidente para todos, né? Porque quando você é escolhido, você é tanto para aqueles que são a favor quanto para a oposição. Como foi para você trabalhar com ambos os lados? Qual a sua maior dificuldade? Mesmo sem ser presidente, eu tento particularmente ter um bom relacionamento com todos os vereadores, né, independente de ser oposição ou situação. E como presidente, a responsabilidade realmente aumenta, porque o vereador é dos 13, né? O presidente representa os 13 vereadores. Mas a gente não teve problemas, não, viu? Foi bem tranquilo. Tem algumas discussões, principalmente na parte do regimento interno nosso, que é um pouco complicado. Então, às vezes, a situação sempre tenta colaborar um pouco mais. A oposição, às vezes, quer que a gente cumpra mais à risca o próprio regimento. E se a gente for seguir à risca o próprio regimento interno, que seria o ideal, mas a sessão de Câmara daí não anda. E, então, a gente tem um pouco de dificuldade nessa parte. Mas, de resto, dos trabalhos internos mesmo, eu, particularmente, não tive problemas com nenhum vereador da oposição. Foi bem tranquilo. Obrigado. Obrigada, Roberta. Rafael Paco, do Jornal Agora e Tu. Agora é sua vez, por favor. Pode fazer a pergunta. Não tem escapatória. Bom, Tiago, voltando até um pouquinho no tema que o André comentou, dessa questão de reforma, ao pouco tempo, muito se fala, até vamos dizer assim, um assunto velho, que se tornou até uma lenda, que é a construção da nova Câmara. Existiu alguma tratativa, alguma movimentação para que isso acontecesse, ou se isso já é considerado uma carta fora do baralho por um bom tempo? Neste mandato não teve nenhuma tratativa referente a isso. E eu tinha um pensamento diferente, que não precisava. Hoje eu discordo. Hoje eu acho que precisa, quando a gente se torna presidente, que a gente vê o espaço físico, não dos vereadores em si, que é pequeno, mas eu não atendo na Câmara de Vereadores, eu atendo na Vila Nova, então para mim não mudaria nada. Mas os funcionários, eles sofrem muito. Então a gente pega o banheiro aqui de cima feminino, se depois se o pessoal quiser conhecer, na verdade não tem, é micro. O banheiro lá embaixo, a parte de limpeza, enfim, o espaço físico realmente é pequeno. Falta coragem. Eu, por exemplo, não tenho coragem de mexer com isso, de uma nova construção, enfim. Mas é um assunto que eu achava que não era necessário. Hoje eu vejo que é necessário, sim, e eu acredito que dificilmente vai sair do papel. Deixa eu só aproveitar, Regina. Você falou em coragem. O porquê que você fala que você não teria coragem para mexer nesse vespeiro? O valor é muito alto. A gente sabe que um valor não fica barato. Não lembro na época, mas o pessoal tinha orçado 40 milhões. Que, se eu não lembro, não me recordo se é isso. Na época do Marquinhos, não tenho essa exatidão. Mas é um valor um pouco alto. E aí existem prioridades também, né? Esse que é o grande problema. Se tivesse tudo em ordem, ok. O que não é o caso. Obrigado, Rafa. Paco, obrigada. E agora a próxima a fazer a pergunta é o jornalista João José Tucano da Silva, da revista Campo e Cidade. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, os companheiros aí da imprensa. Regina, eu fico feliz pelo convite. Você sabia que eu estou na correria no fechamento da edição lá, que sai ainda agora em dezembro, né? Mas eu fiz questão de vir em respeito a você, em respeito ao presidente e aos colegas aqui, tá? Então, eu lá abandonei um pouquinho a Campo Cidade e vim para cá para participar com vocês. Tiago, ter dado o voto de Minerva, talvez o único no seu mandato, que derrubou o recurso das emendas impositivas apresentado pelo vereador Eduardo Ortiz, não prejudicou a sua imagem perante o eleitorado? Ou você não está preocupado com isso? Tucano, obrigado. Parabéns pelo trabalho na revista Campo Cidade. Eu sou um leitor assíduo. Claro que preocupa, a nossa imagem preocupa muito, mas nós temos que saber separar e ter coragem. E o voto de Minerva, até nos bastidores, eu assumi essa responsabilidade. Falei, pode
ele não iria passar, de qualquer jeito, entendeu? Mas ele tem alguns vereadores de primeiro mandato, enfim. Eu falei, pode jogar a responsabilidade que a gente assume. Como o próprio vereador Eduardo Ortiz mencionou, tem o ônus e o bônus, né? E o ônus, no caso meu, foi esse. O ônus dele de ser oposição também é que muitas coisas não vão passar, e não é a questão do mérito de merecer ou não. Né? Por exemplo, na própria emenda dele, tinha feito junto com a vereadora Patrícia Daspo, que não apresentou recurso, que era de uma ambulância. Então, teoricamente, ela já estava prejudicada por causa disso. Ninguém vai comprar metade de uma ambulância. Então, assim, tem que saber separar as coisas também. É claro que a gente se preocupa com a imagem, mas na política a gente tem que ter coragem também para assumir as responsabilidades dos atos, né? Ao contrário. Por causa disso mesmo, porque eu achei que era mais uma atitude política do que propriamente uma atitude para não ajudar a população, mas de fato concretizar aquilo. Eu acreditava que aquilo foi mais um ato político, porque a própria emenda, eram duas emendas, né, uma de ecoponto e uma de ambulância, ela já estava prejudicada, entendeu? E os trâmites internos da Câmara, eles tinham já ultrapassados alguns, e ele achou uma brecha no regimento interno, coisa que nunca aconteceu. Ele entrou com recurso, a gente deu para ele todo o aparato, pode entrar com recurso. Em nenhum momento a gente cerceou esse direito que ele tinha. Então, sim, vamos para o plenário, se esse é o problema. Mas eu achei que foi mais um ato político, por saber que uma das emendas já estava prejudicada, por causa do próprio valor, que a vereadora Patrícia também teria que entrar com recurso, né, porque tem um teto da emenda que o vereador pode apresentar. Então, ela já estava prejudicada por causa disso. Então, ele poderia ter retirado uma e deixado uma só. Então, eu acredito que foi um ato político desse vereador, do qual ele não está presente, então não vou falar, mas na sessão, na terça-feira, quem acompanhou, pôde acompanhar o que eu disse para ele e o que eu acho, como ele poderia ajudar na cidade de Itu. Mas, como ele não está presente, eu prefiro não mencionar esse fato, nem aqui, nem nas redes sociais. Obrigado. Obrigado, Tucano. Obrigada, Tucano. E agora a Jéssica Ferrari, do Portal da Cidade de Itu. Boa noite. Boa tarde, né, ainda. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal da imprensa. Boa tarde, presidente. Presidente, a gente, voltando ao assunto de ser um ano, pouco tempo para a presidência, e aí está encerrando agora, nesse fim de ano, nesse cargo, como que você define a sua presidência nesse um ano? Ficaram projetos, ações que você gostaria de ter feito, mas que não deu tempo? Boa pergunta. Muito obrigado pela presença. A gente tentou tornar uma Câmara muito participativa e transparente, né? Teve a reforma administrativa que estamos criando, que vai ficar para o próximo presidente. A gente está abrindo alguns cargos de jornalista. Conseguimos criar o coworking público, que é o primeiro não sei se no Brasil existe outro, mas na região eu sei que é o primeiro, criado pelo Legislativo ituano, e lá dentro com um estúdio. Nesse estúdio a gente pretende fazer, e aí sim, oposição à situação, fazer programas, discutir o que a gente está fazendo aqui, levar para o estúdio também. Isso a gente conseguiu entregar, mas faltou algumas coisas assim que a gente tinha intenção de deixar a Câmara mais participativa, mais transparente, mas tem vários pontos. A ouvidoria, por exemplo, que em gestões anteriores ela praticamente não funcionava. Não tenho números aqui, mas a última vez que eu perguntei, a gente saiu do ano passado com 4 reclamações de ouvidorias. Até novembro a gente já tinha na faixa de 37 reclamações. Então, apesar de ser um número pequeno ainda, mas teve um salto grande que a gente pôs para funcionar, divulgou. A parte da comunicação, o pessoal ajudou muito também. A gente não fazia reciclagem aqui, que a Câmara de Vereadores não trabalha, não faz a nossa parte. Então, a gente também saiu da parte do zero, mas isso tudo na metade do ano para frente, porque a gente vai aprendendo, vai conhecendo. Então, tem bastante trabalho que a gente está deixando, mas também tem algumas coisas que não deu tempo, até por falta de experiência, por tempo hábil mesmo. Respondido? Obrigado. Jéssica, obrigada. Presidente, a previsão de orçamento para a construção da Câmara, só fazendo adendo, para a construção da Câmara era de 16 milhões. 40 foi da Prefeitura. Perfeito. Obrigado, Regina. Bom, dando sequência, a jornalista Rosana Bueno, do Jornal de Itu, não pode estar presente, mas ela encaminhou uma pergunta. Tiago, ao Jornal de Itu, você disse que até o final do seu mandato, o prédio do Ituano Clube seria limpo e entregue aos responsáveis, encerrando o contrato com o Legislativo. Isso aconteceu? Se não, como está o prédio e o contrato? Muito obrigado, jornalista Rosana Bueno.
esse era um dos projetos que a gente tinha, era reutilizar o Ituano, fazer um espaço cultural, mas a própria legislação dificulta um pouco isso para a gente. Fizemos a limpeza, que é a nossa obrigação, devolver pelo menos limpo, e já fizemos o ajuizamento disso. Está o proprietário não aceitou a devolução, né, da chave, então entramos com um processo para que seja devolvido através da Justiça, pois não tem interesse da Câmara de Vereadores. Eu quis resolver isso no meu mandato para não deixar esse problema para o próximo, apesar que a Justiça demora um pouco, mas já foi aberto o processo, agora é aguardar a decisão para devolver, até porque o contrato acaba em 2023. A gente pretende, no ano que vem, já resolver isso perante a Justiça. Só lembrar que é um contrato que não foi assinado por essa presidência, né? Nós só pegamos essa bucha. Bom, todos os jornalistas já fizeram as perguntas. A gente pode até seguir para uma próxima rodada, mas antes nós temos uma pergunta recebemos através do WhatsApp, de um morador. Tiago, boa tarde, beleza? Juliano, aqui do Residencial Sete Quedas. Tudo bem? Primeiro, parabenizar pelo nosso asfalto. Show. Segundo, sobre essa obra do novo loteamento Alvorada, o pessoal é muito bom. Sim, que está lendo igualmente ao que ele disse. O pessoal é muito incapacitado, só fazem coisa errada. Estouram cano de água quase todo dia, cortam asfalto e não arrumam. Quando arrumam, no dia seguinte já está estragado. Destruíram várias coisas feitas pela DNP. Terceiro, estamos sem água aqui. Sempre dá problema na rede e algumas vezes por causa desse novo loteamento que arrebenta tudo, tubulação, etc. Resíduo na estrada. Faz, mas que não vem água. Temos que comprar a muito custo. Ontem a CIS enviou 120 mil litros aqui, ao qual alguns encheram um balde apenas. São 95 chácaras. Se cada um utilizar 5 mil litros, cada 2 dias teria que vir 500 mil litros. Então, aguardo um parecer seu a respeito desse assunto da água. Muito bom. Não vou conseguir respondê-lo agora, até porque a gente precisa saber o que está acontecendo, mas infelizmente não é um problema só do Residencial Sete Quedas. É o Juliano, né? É Juliano que fez a pergunta, Regina? Sim, Juliano, do Residencial legal. Sete Quedas. Esse Juliano, se for o mesmo, acredito que seja, ele parabenizou pelo asfalto porque, e eu parabenizo toda a nossa equipe por isso, ele não gostava da gente, na verdade ele não gostava de políticos, né? Como muitos não gostam. E a gente sempre deu muita atenção para ele, muita atenção, cobrando o asfalto que teve um problema com a empreiteira, que não conseguiu prestar esse serviço, e aí a sorte que a DNP, que era a terceira colocada, se não me engano, aceitou. Então, a gente sempre deu muita atenção para ele. E ele ficou muito feliz por toda essa atenção. Inclusive, o secretário de Obras, Eduardo, também, é uma pessoa que ele agradece muito. Então, esse asfalto que saiu, ele ficou muito contente, mas principalmente por todas as nossas prestações de conta do como estava o andamento. Mas, infelizmente, essa resposta a gente não vai conseguir dar hoje para ele, mas a gente dá o retorno depois. E como ele encaminhou via WhatsApp, dá para o senhor dar um retorno depois também para ele, pessoalmente. Gostaria de agradecer a presença do secretário municipal de Governo e Casa Civil, o Dr. Ricardo Giordani, que também está representando o prefeito Guilherme Gazola. Obrigada, viu? O senhor gostaria de fazer uso da palavra antes de darmos sequência? Não? Então tá. Está com saudade? Não está com saudades? Mas muito obrigada mais uma vez. Nós não temos perguntas do público, então vamos a mais uma rodada e vou manter a mesma sequência, pode ser? Então, Paulo Schwartz, do Portal de Notícias Ituanos, por favor. Presidente, na sua atuação como vereador, a gente percebe um trabalho acentuado na zona rural, principalmente nas estradas lá da zona rural. Mas, mesmo assim, a gente tem visto nas redes sociais muita reclamação, principalmente do pessoal da estrada do Paudalho, que todo dia é pauleira nas redes sociais, a estrada do Paudalho. Então, queria saber qual o trabalho que foi feito, ou que pretende se fazer aí para atender o pessoal, os moradores, os usuários da estrada do Paudalho. Obrigado, Paulo, por mais essa pergunta. Vamos lá.
Itu a gente tem quase 500 quilômetros de estradas rurais, então não é fácil e isso também não é justificativa. E lá, 5 anos atrás, quando pegamos também, quando começamos a trabalhar nisso, a Secretaria Rural era praticamente sucateada. Então foram adquiridos equipamentos, com a ajuda da Câmara, do qual o próprio Ricardo também era vereador, aprovamos alguns financiamentos e conseguimos uma aquisição de caminhões, de retro. Hoje está bem melhor do que estava, mas ainda não atende a sua totalidade. Mas já melhorou muito do que estava. É claro que falta muito, mas se fazer um comparativo, acredito que a gente está caminhando para cada vez melhorar mais. E o trabalho do vereador é buscar recursos, cobrar a prefeitura para ter um melhor serviço. E quando eu disse de trazer recursos, esse vereador mesmo conseguiu uma retroescavadeira, vai ser entregue esse ano ainda, através do governador, através do deputado Dirceu Dalben, que é do nosso, André do Prado, que é do nosso partido, do PL. Então, atendeu essa demanda nossa da área rural, que vai cada vez mais atender esses pedidos. Mas existe sim, do Pau d'Alho eu não sei hoje como está, mas eu sei que, por exemplo, hoje estava na Santa Hortência, que estava um lugar muito crítico. No Pau d'Alho eu fui há umas 2 semanas na estrada, ela estava razoavelmente bem. Então, existem também as prioridades, né? Isso não só na rural, mas em tudo, né? Existem as prioridades das estradas. Mas a gente tem dado a atenção necessária, ou pelo menos este vereador, visitando quando tem reclamação e cobrado a secretaria responsável também. Mas quando tiver reclamação, pode passar para esse vereador para a gente fiscalizar. Eu vi 2 reclamações, uma do Pau d'Alho, várias, né? E a Potribu. Sim, pode passando que a gente pelo menos vai dando um retorno e uma previsão de quando a gente entra em contato, não só da Rural, mas qualquer secretaria a gente entra em contato e pede uma previsão. Com essa previsão a gente vai passando para as pessoas. Pelo menos eles sabem quando, né, vão ser atendidos. E o problema de lá também passa muito caminhão pesado, né? A Ecotema usa muito lá a estrada e judia um pouco também. Presidente, só para fazer uma observação, claro. Você falou de 500 quilômetros, 500 mil quilômetros de estradas rurais, né, e vicinais. Na verdade, na edição que nós falamos, 50 anos da rodovia Castelo Branco, nós levantamos aproximadamente mais de 600 mil quilômetros. Obrigado por ajudar, Tucano. Eu dizia, no editorial, acho que eu escrevi lá, dizendo que 600 quilômetros, aliás, 600 quilômetros, que seria a distância praticamente de São Paulo ao Rio de Janeiro, o que nós temos, por isso, às vezes, a dificuldade até para tomar conta de tudo isso, né? Perfeito. O território é muito grande, um dos maiores ainda, né? Um dos maiores municípios ainda do estado de São Paulo. A gente pega ali o shopping Dona Catarina, ou Catarina Outlet, ali a estrada rural por trás, é Itu ainda, né? E a diferença que acontece, antigamente não tinha mídias sociais, então ninguém lembrava daquele pessoal. Então o pessoal fazia mais a região central. Hoje, e ainda bem que existe, né, o WhatsApp, a pessoa ela consegue falar, estou viva aqui, lembre da gente. Então aumenta o trabalho também. E é a nossa obrigação tentar atender da melhor forma. Agora, ao começar a soltar, o executivo tem ajudado bastante, a gente vai diminuir essa porcentagem rural aí, Tucano. Bom, agora, o próximo a fazer a pergunta é o jornalista André Roedel, do jornal Periscópio. Tiago, a pergunta mais complicada agora. A gente recebeu uma denúncia nessa semana a respeito das cestas de Natal dadas aos funcionários da Câmara, uma cesta bem graúda, digamos assim, quase no valor de R$1.000, sendo que muitos não têm isso, chega a ser 3 vezes o valor do auxílio emergencial. Foi licitado, a gente pesquisou que foi feita uma licitação, foi feito tudo corretamente. É legal, mas não seria imoral nesse momento que o Brasil atravessa? Obrigado, André, pela pergunta. A outra foi fácil, né? Na verdade, as duas, só uma pergunta difícil. Mas essa é tranquilo também. Acho que todos os presidentes que passaram na Câmara de Vereadores, geralmente eles fazem uma cesta de Natal caprichada mesmo para os funcionários da Câmara, lembrando que os vereadores não estão inclusos, né, nessas cestas. E, por exemplo, eu trabalho com o orçamento do presidente anterior. E o presidente do ano que vem, que é o Mané, por exemplo, a gente já deixa a reserva também da cesta, entendeu? Então, o valor geralmente que é padrão de todos os presidentes que passam fazer isso, né?
E aí até o pessoal mencionou, eu particularmente não tive reclamações, não chegou nenhuma. Chegou algumas comparando com o Executivo Municipal, que é uma grande covardia fazer isso, né? Uma prefeitura que tem 4.000 funcionários e a gente que tem 80. Então, acredito que nessa parte a pessoa que fez foi maldosa, mas eu não vou dizer imoral, mas realmente, se a gente pensar por esse ponto de vista, uma situação econômica difícil, infelizmente a gente não pode, se a lei permitisse, a gente compraria para mais pessoas, para a população, mas não permite. A gente permite que a gente compre para os funcionários da Câmara. E se a gente consegue, como eu disse na pergunta acho que do Rafael falando da construção da Câmara, hoje eu vejo a necessidade e o quanto os funcionários aqui precisam. Então, assim, o que eu puder fazer para os funcionários da Câmara, eu fiz. O que eu pude fazer, eu fiz, inclusive a cesta de Natal. Na esteira da questão financeira da Câmara, o quanto que o senhor vai retornar aos cofres públicos nesse final de ano, o que já foi entregue do 10º da Câmara para o Executivo Municipal? Boa, acabamos de fechar, inclusive, já foi devolvido 2 milhões, agora vai mais uma continha, totalizando vai dar 3,5 milhões, totalizando vai dar esse valor. Inclusive, será devolvido amanhã, será repassado. Bom, agora o jornalista Rafael Paco, do jornal Agora e Tu. Por favor, Paco. Tiago, deixa eu aproveitar até na continuidade dessa questão que o André colocou das cestas básicas. Pensando na questão da imagem dos vereadores, você acha que, ao longo desse período de um ano que você exerceu o cargo de presidente, a percepção da população para com os vereadores melhorou? Por quê? A imagem como legislativo, ela já vem arranhada há muitos anos, isso não é aqui, de uma forma geral. E situações como esta que o André comentou, não levam o peso maior ainda para vocês? Depende do ponto de vista, eu entendo assim, até porque o político, a imagem do político, no geral, ela é arranhada porque, e eu falo, né, no modo, não vou dar uma de Bolsonaro, mas falando de modo na imprensa geral, o que vende é notícia má, né? Ninguém não vende notícia boa. Eu acompanho vários deputados que eu gosto e, assim, se eles fizerem isso aqui de errado, bomba na mídia. O que eles fazem de certo, que é obrigação, o pessoal não divulga. Mas eu não me preocupo tanto com isso, não, sabe? Eu me preocupo com o trabalho que a gente faz, que desenvolve, com as nossas conquistas. Como eu disse, se tem orçamento, se a gente pode fazer, eu acredito que dá para fazer. Por exemplo, da Câmara eu já não teria coragem, entendeu? Por não achar tão necessário. Mas se algo que sempre teve na Câmara e pode, eu não mudaria nada. Ano que vem, se eu fosse presidente, daria novamente. Posso? Rapidinho, só para complementar. Nessa mesma linha, você acha que a população agora sabe mais a função do vereador? Mudou muito ou continua a mesma ideia? Eu preciso que asfalte a rua aqui, um exemplo. Eu preciso que tape aquele buraco. A população entende mais na visão, agora como presidente, como porta-voz do Legislativo, entende mais a função efetiva do vereador? Eu acho que cada vez mais a população vai entender mais a função do político no geral, desde que busque informação. A pessoa tem que também buscar a informação da obrigação e deveres de cada um. E tem que tomar cuidado também com as informações distorcidas, que tem bastante. Mas eu vejo um avanço pequeno ainda, um avanço pequeno da população no geral, a saber o que o vereador pode, não pode, o que o executivo pode, não pode. Ajudaria muito nós políticos, né? Entendeu? Tem orçamento, tem X e são feitas escolhas. E, na verdade, governar é fazer escolhas. O prefeito diz muito essa frase e eu gosto disso. E é fazer escolhas realmente. E se as pessoas tivessem um pouco mais de entendimento de como funciona, ajudaria muito. Mas culpa dos nossos políticos também. Por muito tempo não queríamos ter esse acesso, essa transparência, o que é diferente por grande parte dos políticos hoje também. Bom, Roberta Rocha, jornalista Roberta Rocha, do Expresso Notícias.
Presidente, voltando um pouco à pergunta da Jéssica em relação ao ano, né, de trabalho que ficou por fazer, você considera que esse seu mandato foi satisfatório? Você alcançou coisas que você tinha em mente? E o que você leva como experiência por estar aí na cadeira da presidência? Obrigada. A Câmara, por si só, ela tem um corpo aqui dentro de funcionários que ela, se não tivesse presidente, vamos dizer assim, ela anda. Tem pessoas capacitadas aqui dentro que fazem isso acontecer. Então, o presidente, na verdade, ele altera alguma coisa, implanta alguma coisa que acha diferente, acredita. Então, ela vai por si só. É claro que a gente vai, cada um pode dar mais transparência, o outro não. Implantar alguns projetos, por exemplo, o co-work que a gente implantou, a coleta seletiva, enfim. E o aprendizado é muito, muito grande, para ter certeza. Principalmente quando a gente ocupa um cargo um pouco maior do que a gente já ocupa, a responsabilidade também aumenta, né? E o número de pessoas também que a gente começa a trabalhar também aumenta. E o que eu levo como grande aprendizado é aprender com as diferenças mesmo de cada um. Porque às vezes nós não temos obrigações de gostar das pessoas, nem as pessoas gostarem da gente, mas tem que existir o respeito. E aprender a conviver com as diferenças. As diferenças de oposição, de situação, de funcionário que gosta mais daquilo, um gosta disso. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura e aprender com as diferenças. Acho que foi o principal legado que eu termino esse mandato. Antes de passar para a sua pergunta, eu queria agradecer ao Ricardo pela presença, que já foi vereador, presidente da Câmara também, passou por aqui, sabe a dificuldade que tem, né, Ricardo? Muito obrigado pela presença, fico muito honrado com você aqui. A política tem a parte boa, que é os amigos que a gente faz na política. Não são muitos, mas o Ricardo é um dos que eu considero os amigos na política. Bom, boa tarde a todos. Quando eu cheguei, a Regina já passou a palavra para mim. Ainda nem tenho que esquentar a cadeira aqui, então por isso que eu não falei anteriormente, mas primeiramente falar em nome do prefeito, né? Peço até desculpas pelo pequeno atraso, o Thiago estava numa reunião. Então, parabenizar pelo seu mandato. A gente está no mesmo partido, sempre estivemos, desde que o Grêmio assumiu, na mesma coligação, vamos dizer assim, né? Na mesma situação, né? Você como vereador, eu também depois como vereador também, me apoiou quando fui presidente da Câmara, que também tive um mandato transparente, tranquilo e sempre pautado no melhor para a Câmara e para a cidade, né? Então, Thiago, também a questão do prefeito, falo aqui como ex-vereador e como ex-presidente e vejo que você implantou algumas coisas bem bacanas e fica meu parabéns pelo seu trabalho e continuamos amigos e parceiros políticos. Obrigado, Thiago. Na fala do Ricardo, até complementando, dos aprendizados das diferenças é o diálogo também, que por muitas vezes, o Ricardo sabe disso, na correria que a gente tem de responsabilidade, às vezes faltava até um pouco de diálogo com o executivo. Alguns conflitos às vezes existem por falta de diálogo. É outra coisa que a gente leva como aprendizado também. Gostaria de convidar o João José Tucano da Silva, da revista Campo Cidade, para fazer a próxima pergunta. Por favor, Tucano. Presidente, uma coisa que me incomoda um pouco, e acredito que incomode muitos aos 8 anos, é a questão do título de cidadania. A gente vê isso, porque a gente sabe que, além de tudo, onera-se o poder público, né? E eu vejo que não há muito critério, às vezes, na distribuição, não só do título de cidadania, título mérito, título de outras medalhas, tal. Então, eu acho assim, isso acaba desvalorizando comendas que a pessoa deveria se sentir muito honrada em receber. Então, em razão dessa distribuição, assim, às vezes aleatórias, entre aspas, podemos dizer, respeito a todos que já receberam, você entendeu? Mas eu acho que deveria haver um critério maior. O senhor não acha que isso diminui um pouco o valor dessas comendas? Boa pergunta, Tucano, que recebeu o título também, né, Tucano? Eu concordo. Recebi o título e, infelizmente, não vi. Eu tenho o título de cidadão e não vi. Eu sei. Não vim buscar.
Nós vim buscar, e não é por nada. Eu quero até explico, se me permitir, claro, presidente. Claro. Eu explico que é o seguinte, eu acho que título de cidadania tem que ser dado a alguém que tenha feito algo excepcional para a cidade. Eu não entendo, até hoje, quem me deu, que foi o Dito Roque, ele não me explicou por que ele deu. Se é por causa da campicidade, ou porque ele me acha bonito, se eu me acha baixinho, sei lá. Então, eu respeito também o Benedito Roque, agradeço a ele, mas até hoje ele não me explicou qual foi o motivo. Então, eu acho assim, se eu não concordo, às vezes, com isso, eu não posso. Se for por causa da campicidade, eu estudei para isso, estudo para isso, sustento minha família com isso, gero emprego para isso. É um trabalho como de qualquer outro profissional. Então, é mais ou menos isso, só para você entender qual é a minha posição com relação a isso. Posso só complementar rapidinho? Pode, claro. Desculpa interromper. Eu acho que, não sei se o Tucano concorda, mas até mesmo a questão das moções, que acaba também desvalorizando. Concordo. Tem sessão que a gente acompanha, eu comento muito com o André também, 40, 50, e acaba sendo desvalorizado tanto a pessoa como a própria moção. Custo disso, né, que implica em custo para a Câmara, uma sessão, fazer a entrega de uma comenda, tem custo de funcionários, iluminação, o ambiente, enfim. Então, eu acho que eu gostaria de saber a sua opinião com relação a isso e o que poderia ser feito para ter mais critério nesse aspecto. Perfeito, Tucano. Eu não sabia que esse era o motivo da sua recusa. Eu vou trabalhar para convencê-lo a recebê-la, porque eu acho merecedor. Eu fui presidente eu criei uma comissão da reforma do regimento interno. Não lembro o ano exato, 2017, 2018. E, enfim, para tentar deixar a sessão mais enxuta, a gente conseguiu alguns êxitos, né? A palavra livre, por exemplo, enfim. E uma das minhas ideias era exatamente isso, era limitar o número de títulos de cidadania ituanas. Porque eu tenho um pensamento muito parecido. E a gente não vai votar contra aqui. Quando o vereador apresenta, não é esse vereador que vai votar contra um título. Mas se a gente conseguir limitar um número, na época a gente tinha colocado 2, que já é um número alto, 2 títulos por vereador por ano, que já é um número razoavelmente bom, por vereador. Mas foi voto vencido e não andou esse projeto. A gente pretende fazer uma reforma no regimento novamente esse mandato, e vou propor novamente essa diminuição. Né, hoje não tem. Hoje o vereador pode apresentar quantos eles quiserem. Mas não existe esse limite, que é algo que eu concordo. Tanto as moções também deveria ter um critério. Acaba perdendo valor, sim. A própria pessoa, às vezes, que recebe, acaba perdendo o valor. Não que não mereça. Não é o título de não merecer. Mas a gente faz uma seleção. Daqui a pouco a cidade de Itu não tem mais quem a gente homenagear. Respondido? Obrigado, Tio. Obrigado, Tucano. Gostaria de agradecer a presença do vereador, Dr. José Galvão Moreira Filho, que neste ano participou conosco 2 vezes do Café com o Vereador. Vereador, se quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Quero cumprimentar o vereador Tiago, presidente do Legislativo Ituano, e na pessoa dele cumprimentar todos aqui presentes. Dizer que é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui no seu Café com o Vereador. Peço perdão pelo atraso, aqui eu estava trabalhando, estava fora, a gente estava levando um dependente químico para fazer uma internação e acabou atrasando. Mas quero aqui só deixar aqui minha saudação, Tiago, parabenizar aí pela sua gestão à frente do Legislativo. A gente sempre fala que, independente da situação, da oposição, quem ocupa essa cadeira na presidência, Deus tem dado sabedoria realmente para representar bem o Legislativo e poder fazer com que os 13 vereadores que compõem essa Casa Legislativa possam desenvolver da melhor forma possível o seu trabalho, representando a população de Itu. Então, parabéns pela sua gestão à frente da presidência. E queria encerrar fazendo uma pergunta, porque está no momento das perguntas, né? Então, a minha pergunta é: como que foi ser presidente do Legislativo Ituano nessa experiência? E que você possa destacar aí pontos positivos e negativos, aí, o que você acha, tal, né? Tá bom? E parabéns, Tiago. Galvão, obrigado pela pergunta. Teve até uma resposta parecida, mas vale a pena falar novamente.
pessoal até perguntou, os jornalistas perguntaram a relação nossa, né, com a oposição, a situação se foi difícil. Eu até mencionei que foi bem tranquila, né, Galvão? A gente não tem, enquanto presidente, tem essa responsabilidade. Um dos pontos difíceis, né, até comentei com o André, ele perguntou da eleição de ser um ano só, que realmente todo vereador que passa pela mesa concorda que um ano é pouco. Mas um dos grandes problemas é que todos querem ser presidente, então acaba tendo esse problema também. Esse é um dos pontos que eu acho que deixa a desejar. O aprendizado que eu disse é aprender muito com os outros, né? Todo mundo tem, até mencionei isso na sessão, todo mundo tem defeitos, e inclusive esse vereador, a gente vai aprendendo com todos os outros, independente se a gente gosta pessoal ou não, mas a gente convive. Então, convive com essas pessoas da Câmara, com os vereadores, nos fez crescer muito como profissional e como pessoa também. Esse é um grande legado que a gente deixa aqui enquanto pessoa, enquanto presidente. Respondido, vereador? Obrigada pela pergunta, vereador, que também já foi representante da imprensa da cidade quando tinha o jornal Folha da Cidade. Agora, a Jéssica Ferrari, do portal da cidade de Itu. Por favor, Jéssica. Presidente, sendo o vereador mais jovem eleito na cidade, como que você poderia dizer que o Poder Legislativo deveria trabalhar para atrair mais os jovens para a política? Que muitos jovens não entendem, não querem saber, não querem estudar sobre isso e tem uma certa repulsa quando fala sobre política. O que o Poder Legislativo, na sua opinião, poderia fazer para atrair esses jovens para participar mais da política da cidade? Boa pergunta. O que já faz, na verdade, né? O Galvão que promulgou, que fez funcionar a lei, né, Galvão? Do vereador Mirim? É do Josimar a lei, né? O vereador Josimar fez a lei vereador Mirim, eu acredito que não funcionava, e quando o Galvão era presidente fez funcionar, que é um projeto muito legal, eu particularmente gosto muito, que é desenvolvido através do Instituto Legislativo Ituano, do qual vai na escola, né, tem a eleição na própria escola, né, Regina? E aí o vereador, cada vereador tem um afiliado político, e eles passam um ano ainda ou 6 meses agora, Regina? Um ano, né? Um ano, é que por causa da pandemia esse ano a gente não pôde participar. Sim. Mas ele passa um ano junto com os vereadores, junto com o pessoal do Instituto Legislativo, conhecendo toda a parte burocrática, como funciona a Casa de Leis, o que eles podem fazer, inclusive com sessões, com eleição de mesa, apresentando projetos. Projetos de vereadores mirim já viraram também projeto de lei. Então, a Câmara de Vereadores acredito que já faz a sua parte nesse quesito, aproximando o jovem do Legislativo Ituano. Complementando, claro. Você disse que o número da ouvidoria, por exemplo, aumentou, né, o número. Tem jovens, muitos jovens que se interessam, que estão mandando mensagens, ou não? Eu não sei te dizer responder essa pergunta, até porque a ouvidoria, teoricamente, a gente não toma posicionamento. Quem responde é toda a parte técnica. Geralmente vai para a comunicação, até para ser isento mesmo, né, para não falar o presidente está puxando para o lado dele. Então, eu não tenho esses números de as reclamações de ouvidoria de idade, enfim. Posso levantar para você depois e te passo, mas eu não tenho esse número hoje. Obrigada. Tá bom? Obrigado. E fora o vereador Mirim, também tem alguns projetos. Assim, a Olimpíada da Berço do Saber também, que foi uma vereadora mirim desse vereador, ela apresentou um projeto, virou um projeto de lei, que é muito legal também, que é a Olimpíada nas escolas, que acontece, uma Olimpíada das escolas que acontece no Instituto Legislativo. Então tem alguns projetos voltados assim, para a área juvenil da nossa cidade. Obrigado. Jéssica, hoje é ele que tem que responder, mas aí completando, que ele falou que são 4 projetos de vereador mirim que saiu e que hoje são leis municipais. A gente estava vendo aqui, eu lembro de 3, que é o Diploma Recicla 10, a Olimpíada Berço do Saber e o Abre Livro, todos são executados, todos acontecem, né, eles saíram não apenas saíram do papel, mas são desenvolvidos na cidade. E mesmo com a pandemia, não podendo desenvolver o projeto Vereador Mirim, e assim que nós pudemos receber os alunos das escolas, só no mês passado nós recebemos em torno de 300 crianças aqui, através do Bem-vindo à Câmara, e também os alunos da Escola Regente Feijó, que sabatinaram os vereadores. Um professor estava desenvolvendo um trabalho, então um dia nós realizamos uma palestra, e no outro dia eles conversaram com o vereador. Então sempre existe, mesmo impossibilitados com o vereador mirim, mas nossa atuação junto com a escola sempre também é forte.
Bom, depois da Jéssica, aí a próxima pergunta é da jornalista Rosana Bueno, que não está presente, e nos encaminhou 2 perguntas. Tiago, você já disse que você é uma pessoa conciliadora, que não tem perfil para oposição. E já disse também que seu apoio ao Guilherme Gazola seria por seu pai ser secretário, o que também torna inviável uma oposição. O que hoje justifica seu apoio ao governo municipal? Vamos lá. Você está vendo que é só pergunta boa aqui, né, Galvão? Essa frase, na verdade, que eu disse, é uma frase que eu não me expliquei, mas eu gosto dessa pergunta até para explicar para as pessoas entenderem como funciona, pelo menos, o perfil desse vereador político, né? O PL, né, o partido que eu faço parte, ele foi mais oposição na cidade de tudo que praticamente situação. Está sendo situação agora, mas os governos anteriores, a maioria foi oposição. Então, o primeiro critério para a gente estar no governo do Guilherme Gazola é por acreditar no governo do Guilherme Gazola, né? Não é por ter secretaria, ALB. É claro que existe, nós temos um grupo, né? Todas as decisões que esse vereador toma, não é o vereador, mas é o grupo. Quem nós vamos apoiar, quem não vamos apoiar, esse projeto é interessante, esse não é interessante. É o grupo do PL que toma essas decisões, do qual eu faço parte também, representado aqui na Casa dos Vereadores. Então, esse grupo, né, está também, né, alocado na Prefeitura, exercendo um trabalho que eu considero muito válido, trazendo principalmente recursos para a cidade de Itu. Então, nós apoiamos o prefeito Guilherme Gazola porque acreditamos no trabalho dele. Esse é o ponto principal. A partir do momento que nós não acreditarmos, nós não estaremos juntos. E é óbvio, claro, que esse que era o ponto de vista que eu coloquei na época que eu não me expressei correto. É claro que se a gente não estiver no grupo, nós também não teremos espaço no governo. Isso acontece a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Isso faz parte da política, do qual eu acredito que o pessoal tem medo de falar isso. E é assim que funciona, desde que dê resultado, né? Se não dá resultado, é outra história. Se tem pessoas capacitadas para trabalharem, para fazer o seu papel de casa. Esse que é o segredo e é esse que é o meu ponto de vista. A gente apoia porque a gente acredita, é claro que a gente tem espaço no governo. Obrigado, Rosana, pela pergunta fácil de responder. Né? Bom, gostaria de justificar. O Rafael Paco, do jornal Guaritu, precisou se ausentar, porque ele está no momento de fechamento da edição do jornal. Mas, mesmo ele não estando presente, agradeço a presença e o esforço que ele fez para estar aqui conosco também. Também convidamos a jornalista Rosana Bueno, do site Jornal de Itu, que não pôde estar presente devido ao horário, mas nos enviou pergunta, e o jornalista Heraldo de Oliveira, que também não pôde estar presente, representando o programa Hora H da Rádio Cidade de Itu, em virtude ao horário do programa, mas ele falou que na próxima semana o presidente vai estar lá fazendo um balanço na rádio com ele. Podemos dar continuidade? A plateia, alguém que quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos fazer mais uma rodada. Nós já estamos a 1 hora de Café com o Vereador, então acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta de cada jornalista. E aí a gente continua na sequência que foi de sorteio. Por favor, jornalista André Roedel, do Jornal Periscópio. Desculpa, eu estava com a lista errada. Perdão. Paulo Schwartz, do Portal de Notícias Ituanos. Bom, presidente, vamos falar um pouquinho de política, então. Você é do PL, Partido Liberal. Como vocês receberam a vinda do Bolsonaro para o partido? Quais as consequências que, na tua opinião, isso pode trazer para Itu? E também eu queria perguntar quais são os seus desafios para 2022, se você vai sair candidato, se você pensa candidato, ou o PL vai apoiar alguém, ou vai ter candidato em Itu. Dá uma antecipada para a gente, por favor, sobre o cenário para 2022 em termos políticos, por favor. Vamos começar pela mais fácil. Não tenho pretensão por ser candidato no próximo ano. Provavelmente irei apoiar os 2 candidatos do Partido Liberal, que é o estadual André do Prado e o federal Márcio Alvino, que são deputados que eu já vinha apoiando politicamente e são as pessoas que eu procuro quando precisamos, né? E a segunda, do presidente Jair Bolsonaro, vinha ao PL, ele estava sem partido, precisava ser filiado em algum partido político. Em Itu, particularmente, eu não vejo um reflexo, até porque o partido nunca cobrou da gente essa fidelidade. No caso de presidencial, governador, eles pedem para ajudar,
mas eles sempre pedem o quê? Uma fidelidade partidária com os deputados, que é o que a gente sempre fez. Então, independente de ideologia política, né, eu não vou entrar nesse mérito do presidente, mas eu vou usar isso, né, a favor do meu mandato. Se o partido nosso tem o presidente da República, o acesso nosso ao governo federal será muito mais fácil. Então, a gente vai usar isso para tentar trazer mais recursos para a cidade de Itu, participar de mais programas. Por exemplo, a estrada do Pinheirinho a gente só conseguiu porque é base do governo do Dória, né? Então, só por isso que a gente conseguiu, senão não conseguiria essa estrada. Então, tentar usar essa mesma força política a nível do governo federal também. Acho que essa é a nossa função enquanto parlamentar, independente de ideologia política. Obrigado, Paulo. Bom, agora o próximo é o jornalista André Roedel, do jornal Periscópio. Tiago, muito se fala na Câmara, e na população, no modo geral, que o vereador só dá nome de rua, só faz moção, e a gente ouve aqui da Câmara que o vereador não pode onerar os cofres públicos, né? E surgiu um debate recente, até vou levantar a pergunta do Tucano, a respeito das emendas. Salto tem as emendas, outras cidades têm as emendas. É possível aplicar isso aqui em Itu? Não valorizaria mais o trabalho do vereador, as emendas impositivas? Valorizaria, concordo que valorizaria sim. Nunca foi feito na cidade de Itu, né? E aí a gente vai quebrando paradigmas, né? Temos que trabalhar para isso sim, não discordo desse ponto de vista. Como que foi o início da pergunta? Desculpa. Sim, nome de rua. O trabalho, sim, o trabalho do vereador, até o vereador dito que brinca, que o dia que a gente menos trabalha é dia de sessão de Câmara, né, vereador Galvão? O trabalho no dia a dia, é esse que é o diferencial. É receber a população, é atender as demandas, ver as dificuldades, ver os problemas na rua, e aí, através disso, buscar soluções. Buscar solução, entender o problema, e apontar o problema e trazer solução. Esse que é a maior dificuldade. Por exemplo, as 7 quedas que a gente comentou do Juliano, que fez a reclamação. A obra estava parada, não é que a gente resolveu nada, mas a gente foi cobrar porque estava parado. Aí descobriu a empresa não prestou serviço, enfim. Saber as informações, o que a gente pode ajudar, como a gente ajudou já muitas vezes, principalmente com intervenções, por exemplo, o Pirajibu, poucas pessoas sabem, ele precisava parar a rodovia na época, e a prefeitura tinha mandado um ofício para o DER, se não me engano, e fazia mais de um mês que estava parado. E aí a gente entrou em contato com o deputado estadual, ele conseguiu essa deliberação em 1 semana. Então esse é o trabalho do vereador, é no dia a dia, cobrando, indo atrás. Na Câmara, realmente, se a pessoa vier na sessão de Câmara e ficar assistindo, ela vai sair revoltada, vai achar, pô, o vereador realmente não trabalha, né, vereador? Na verdade, uma prestação de contas, mas no dia a dia que é o trabalho. O vereador Galvão, por exemplo, acabou de chegar e estava trabalhando, né, vereador? Então, estava internando um dependente químico, isso, né? Então, é no dia a dia que é o nosso trabalho. Mas a emenda impositiva é algo que eu acredito que vai acontecer naturalmente. Precisa ser estudada, conversado melhor, mas é uma coisa que eu acredito que ela vai acontecer naturalmente. Obrigado, vereador. Até para não se tornar político, entendeu? Ser algo realmente até interessante de apresentar em conjunto algo, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Para algo que seja necessário e específico, algo que a população precise, e não tornar-se algo político. Para complementar, realmente a gente sabe que o dia a dia do vereador é muito mais importante do que o trabalho de Câmara. Mas com a emenda impositiva, de repente, o vereador poderia ter um artifício a mais para representar a população e realmente executar alguns projetos que o Legislativo não tem como, né? Então, é uma sugestão até. Sim, eu concordo com isso, mas por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, porque o vereador tem que estar preparado também para apresentar a emenda em algo que realmente necessite. Não vou entrar no mérito a gente nem vai entrar no mérito hoje do que precisa e do que não precisa, mas tem que tomar cuidado também. De repente o vereador apresenta uma emenda sem conhecimento, que pode acontecer, de algo que não necessite no momento. Por isso tem que ser estudado, feito já existe, mas feito uma lei da Câmara, acho que detalhando melhor isso. Acho que uma conversa com os vereadores, a gente acertar os detalhes, regulamentar isso, dá para ser feito. Eu acredito que vai acontecer isso uma hora. Está acontecendo já nas cidades, né? E acredito que não vai ficar muito longe disso. Um comentário também sobre as emendas.
até para não tornar um debate aqui, alguns deputados, como a Tabata Amaral, a Marina Elô, aqui do Estado, eles fazem concursos, né, editais para as emendas, né? Acho que talvez para Itu não seria muito viável, por ser uma cidade, mas ter essa participação mais popular, de repente audiências, que realmente o vereador leve, tem esse quinhão do orçamento para fazer emenda. O que a gente pode apontar aqui, né? E fazer um debate mais próximo com a população. Perfeito, perfeita colocação. Realmente, eu gosto dessa ideia dos deputados apresentarem editais e as pessoas participam, né? Os vereadores, as prefeituras, eles participam desses editais. Acho que no município, não exatamente, mas a participação popular, mostrando de fato o interesse. E aí não vai ser algo do vereador, vai ser algo que a população está pleiteando. Muito interessante, André. Obrigado. Agora a jornalista Roberta Rocha, do site O Expresso Notícia. Vereador, eu gostaria de saber a respeito da decisão, né, de doar os carros da Câmara Municipal para a Prefeitura e optar por alugar, né? Seria para economia, para economizar, né, no caso aqui, os custos da Câmara? Também, mas sendo bem realista, o foco não é só economia, até porque inicialmente não terá economia. A economia a gente vai ver 4 ou 5 anos após, né? Mas principalmente aconteceu, por exemplo, de um dos carros da Câmara, um motorista estava dirigindo para Jundiaí, se não me engano, e pegou uma pedra embaixo. Claro que os carros têm seguro também, e deu perca total. Isso aconteceu em um carro alugado, no caso. No outro dia outro carro já estava aqui. Se é um carro da Câmara, por exemplo, a gente teria o custo do seguro, da franquia do seguro. Enfim, tem algumas coisas que valem a pena e, principalmente, na minha opinião, praticidade. A praticidade do vereador e a depreciação, porque o carro ele vai depreciando com o tempo. Então, os nossos carros, por exemplo, todos já estavam com 150 mil quilômetros. Então, com o tempo, ele vai depreciando. Essa é a intenção de locação, é exatamente por causa disso. De ter um conforto, claro, ninguém nega de ter um conforto para os vereadores. Como eu disse, quando a gente é presidente, a gente tem que tomar algumas medidas. E eu defendo muito a Casa dos Vereadores. Eu acho que o vereador tem que ter condições de trabalhar, os funcionários têm que ter condições de trabalhar. E essa foi a intenção dessa locação dos carros. E a gente doou os carros para a Secretaria de Saúde. Um dos carros, a gente vive acompanhando, já deu problema pela quilometragem alta, então assim, o custo vai aumentando, é normal isso, mas não é uma economia que vai gerar agora, é claro, isso é futuramente que a gente vai ver. E a praticidade dos carros que a gente tem de sempre estar trocando. Obrigado. Agora, por favor, o jornalista João José Tucano da Silva, da revista Campo e Cidade. Presidente, o fato da Câmara, por exemplo, 13 vereadores, nos últimos anos a gente tem acompanhado, tem visto, a oposição sempre é a minoria. Isso não prejudica o município? Isso não é ruim? Eu acredito que se não tivesse oposição seria ruim, se não tivesse oposição. Mas geralmente, os parlamentos, a oposição é a minoria. Geralmente é assim. Então, eu acho algo natural. Prejudicaria se não existisse oposição, porque a oposição é muito válida. Eu digo até o nome do Galvão, que é a oposição, e faz uma oposição muito coerente, eu acho que ela é válida sim. Seria então prejudicial se não existisse. E hoje nós temos 4, na última gestão era 3, né, vereador? 3, então temos já ganhamos ganharam um reforço na oposição. Nos últimos tempos aí. Mas é um histórico, na verdade, do parlamento brasileiro mesmo, né? Geralmente a oposição ela é minoria. Às vezes com um número maior, mas geralmente é minoria. Certo. Por favor, a jornalista Jéssica Ferrari, do portal da cidade de Itu. Presidente, você já comentou na outra pergunta que eu fiz que ainda faltaram alguns projetos que você gostaria de fazer, né? Você tem a intenção de voltar a ser presidente? Você gostaria de voltar a ser presidente da Câmara nos próximos anos? Pelo regimento hoje não permite, né? Não permite isso, mas a gente tem vontade, sim. Tem vontade de
sendo sincero, nesse próximo ano, apesar de querer, mas eu tenho um alívio de não ser, porque a gente acaba perdendo muito trabalho parlamentar. O trabalho de ir para a rua, que a gente diz que gosta, a gente acaba ficando mais preso aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu senti muita falta disso também. Mas a gente tem interesse, assim, mas pelo regimento hoje não pode. A gente não pode ser reeleito. Então, só se eu for reeleito ao vereador. É mais difícil ser presidente ou vereador? Presidente da Câmara ou vereador, atuando mais na rua? Presidente é mais difícil, porque acumula as duas funções. Você não deixa de ser vereador também, né? E a cobrança aumenta e, às vezes, você não consegue dar resposta para a população pelo acúmulo de funções. Também a gente tem mais acesso a mais pessoas também do nosso lado, né? Tem a própria estrutura da Câmara, o presidente tem alguns cargos a mais, mas ele limita bastante o nosso trabalho, infelizmente, porque aumenta a demanda. Respondido? Obrigado. Obrigada. Bom, vereador, já temos 1h20 de café com o vereador. Acho que alguém tem mais alguma pergunta a fazer, senão já vamos seguir para o encerramento. Eu gostaria... Não tem problema, não. Claro. Por favor. Claro, claro. Peço permissão para quebrar o protocolo aí e queria fazer, já que está encerrando, né, fazer a entrega de um livro escrito pela Keila da Silva Santos Rodrigues, essa professora, ela é da Universidade Federal de São Paulo, e ela pesquisou a história do Benedito Galvão, que é um ituano que foi o primeiro e único negro a presidir a Ordem dos Advogados de São Paulo, isso em 1941. E ela esteve em Itu e nós a ajudamos muito. Ela encontrou informações sobre o Benedito Galvão na própria Campo Cidade, e isso online, e isso a fez vir a Itu, e o professor Jonas Soares, eu e a equipe da Campo Cidade contribuímos bastante com ela para o trabalho dela. E ela me incumbiu de trazer esse livro para você, para o senhor, para que conheça um pouco a história desse ituano, o infiltrado Benedito Galvão. Esse é o título da obra dela, que foi uma tese de mestrado na Universidade Federal de São Paulo, e a banca que acompanhou o trabalho, que avaliou o trabalho dela, e aconselhou a editar o livro. Tal a importância da história dele, desse ituano que era um neto de escravos, ele vivia jogado um pouco na casa de um, na casa de outro, e ele não tinha pai nem mãe. E acabou encontrando uma pessoa que o ajudou, né? E que levou ele para São Paulo e se tornou um grande advogado, um causídico como você, Galvão. E a história dele é bem interessante, não só por ser ituano, mas uma pessoa que lutou muito e que reverteu a história, né? Ele poderia ter ficado jogado pela rua, né? Mas ele foi à luta e se tornou um grande advogado. Eu queria aproveitar a oportunidade para lhe entregar esse livro em nome da Keila da Silva Santos Rodrigues. Por favor, vereador, ir à frente para fazer a foto e receber. O senhor tem ajudado muito a história da cidade de Itu, divulgando mais um fato para o senhor receber o título de cidadão. Aceitaram o convite, né? Tem ajudado muito, não é de hoje. O doutor Tarossi recebeu esse livro e já falou muito bem. Ele leu já e em umas conversas ele recomendou o livro. Ainda bem que eu ganhei, não preciso comprar. Não, obrigado. Você vai gostar. E com relação ao título, né, eu respeito a todos que receberam o título de cidadão e todos aqueles que irão receber comendas e outras homenagens aí, né? Mas eu penso, Tiago, só para elucidar um pouquinho essa questão, eu acho assim, que o título de cidadão, no meu ponto de vista, tem que ser dado para alguém que tenha feito algo excepcional para a cidade. Eu não entendo que o meu trabalho seja uma coisa excepcional. É importante para Itu, para a cultura, para a nossa história, para a memória, mas eu acho que existe o fator profissional.
Eu sou, em primeiro lugar, eu estou jornalista e ganho para isso, sustento minha família, volto a repetir, né? Agora, o dia que eu fizer algo, além disso, graciosamente, sem receber, que eu tenho um projeto futuro para com criança à margem da sociedade, o dia que eu fizer isso, talvez eu até aceite. Porque eu acho que tem que ser nessa linha, Tiago. Eu não vejo outro caminho. Então, porque eu sou um bom engenheiro, eu devo... Não, eu estudei para isso. O engenheiro tem que fazer casa que não caia, ponte que não caia. Um bom médico, ele tem que salvar vidas. Isso ele jurou diante da Bíblia e da bandeira nacional, dizendo que ele iria exercer dessa maneira. Eu penso com relação à minha profissão nesse sentido. O Dito nunca me explicou. Eu agradeço ao Dito com relação a esse título de cidadania que ele me deu, mas ele nunca me explicou o real motivo, se era por causa da campicidade. Estou deduzindo que seja. Eu já encontrei com ele várias vezes, nunca me explicou também, nunca perguntei para ele. Tá bom? Tucano, por favor, nós mudamos de lugar. Vem aqui à frente, por favor, para fazer a entrega, e o Celso para fazer a foto. O André Roedel pediu mais uma pergunta, tá? Pode ser, Tiago? Responde. André, por favor, André Roedel, do Jornal Periscópio. Uma pergunta rápida, porque passou batido também, sua atuação... Não, agora é. Atuação no Parlamento Regional, Tiago, que além de ser vereador, presidente da Câmara, também assumiu a presidência do Parlamento Regional. Queria que, em breves palavras, você resumisse essa atuação e a dificuldade de se coordenar também em todos os parlamentos da região. Legal, André. Obrigado pela pergunta. E como a própria presidência da Câmara, é tudo muito novo, né? Agora não, a gente já passou um ano já aprendendo bastante. No Parlamento nós tivemos 2 sessões, foi a segunda agora, na sexta-feira passada, em Tietê, e começamos a desenrolar alguns assuntos muito, muito importantes. Por exemplo, um deles é a questão da crise hídrica na represa do Pararanga. Então, as 9 cidades que recebem a água dali pediram para a gente, para que o Parlamento faça parte das reuniões da crise hídrica, porque não tem nenhum vereador participando, não conseguiram entrar os vereadores, só os executivos. Então, nós já pleiteamos isso, até para, enfim, nossa função. E tem várias pautas chegando bem interessantes. Votorantim, hoje protocolamos um documento também. O bombeiro, que era da regional de Sorocaba, foi para a regional de Campinas, então mudou, eles ficaram meio sem saber. Então, tem chegado pauta, a gente tem conseguido auxiliar, sim, principalmente agendas. Teve uma reunião na CETESB, uma terça-feira, em São Paulo, então a gente consegue agilizar principalmente a questão de agendas usando o parlamento. E aí agenda para todas as cidades, né, dessas 34 municípios. Então, a gente vai aprendendo como a gente pode usar esse parlamento para beneficiar as câmaras de vereadores e se está ajudando as câmaras, está ajudando a população diretamente. Mas está sendo uma experiência muito, muito importante, bem legal. Obrigado, André. Bom, vereador Tiago, muito obrigada por ter aceito o convite, estar participando conosco aqui do Café com o Vereador. Vereador Dr. José Galvão, obrigada pela presença, e mesmo não estando mais presente, agradeço a presença do Ricardo Giordani. Quer falar alguma coisa em encerramento antes? Gostaria de agradecer ao público presente e principalmente aos meus colegas de imprensa por estarem aqui conosco, por terem aceito esse convite de fazer um formato diferente de Café com o Vereador. Foi um desafio também para nós, porque, querendo ou não deixa de ser um piloto, né? Nós também tentamos montar um modelo que fosse interessante para quem está assistindo em casa e também para o vereador que está aqui presente. Então, André, do Jornal Periscópio, Paulo, do Ituanos, Tucano, da Campicidade, Jéssica, do Portal da Cidade, Rosana Bueno, que não veio, mas nos enviou,
perguntas, e Roberta Rocha, do Expresso Notícia, deu branco, o Rafael Paco, que teve que sair, e mesmo aqueles que não puderam comparecer, no caso, o Tadeu Italiani, que tentou chegar, mas ele estava em uma reunião em Jundiaí, não conseguiu chegar em tempo, e o Heraldo, que não pôde, representando a Rádio Cidade de Itu e o programa Hora H, não pôde estar presente em virtude do horário do programa. Convidamos todos os órgãos de imprensa de Itu e agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. E agora aproveito para fazer um agradecimento ao presidente Tiago, o presidente da Câmara de Vereadores, e que deu um apoio muito grande e incentivo ao Instituto do Legislativo Ituano nesse ano de 2021. Terminamos esse evento com chave de ouro. Ontem também tivemos um grande evento com a participação da fábrica de brinquedos reciclados lá no Instituto do Legislativo, que teve 25 crianças e mais de 70 brinquedos confeccionados. Nós ficamos 3 horas junto com as crianças, junto com o artista plástico Ricardo Giroto. Foi muito interessante. E também teve a questão do cowork da Câmara. Então, agradeço ao presidente pelo apoio e incentivo ao Instituto do Legislativo. 25 crianças, todas acompanhadas pelos pais, né? E tinha criança que estava com o pai e com a mãe, né? Ou com o avô. Então, o Café com Vereador é realizado pela Câmara de Vereadores através do Instituto do Legislativo Ituano e conta com o apoio da TV Câmara. Também gostaria de agradecer todo o apoio da equipe da Câmara de Vereadores, a Inês, a Fabiana. É duro a gente nominar, que acaba esquecendo alguém. E também gostaria de agradecer a Grazi, da Comunicação, ao Celso, ao Fernando e ao Henrique, da TV Câmara. E, lógico, todos os funcionários. Que para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho, nós precisamos dessa parceria com os funcionários da Câmara de Vereadores. Muito obrigada. Oi? Vou deixar você falar. É porque eu inverti a ordem, porque aí depois eu fico falando sozinha. Então, eu prefiro você fazer as considerações finais. O Café com o Vereador, com o Tiago Gonçalves, foi gravado e vai estar disponível no canal do YouTube assim que encerrar a gravação. Tá? Então, mandem o link para os amigos, para que possam assistir. Se alguém tiver dúvida, fiquem à vontade. E está no canal do Instituto do Legislativo Ituano. Agora, vereador, por favor, e presidente da Câmara, faça suas considerações finais. Muito obrigado, Regina. A todo o Instituto Legislativo Ituano, do qual eu considero e acho muito importante. Infelizmente, não é a visão de muitos, mas do que depender desse vereador, e até falo no nome do Galvão também, que sempre deu... Inclusive, o autor do Café com o Vereador, né? O vereador Galvão, que é autor do projeto. Então, pode ter certeza que, dependendo desse vereador, vocês terão aqui na Câmara mais um parceiro para que aquilo funcione cada vez mais e mais participativo. Agradecer principalmente aos jornalistas, todos presentes aqui. Muito obrigado pela presença, é muito bom ter vocês conosco. Voltem sempre, por favor. Essa aproximação é muito importante. E esse formato é algo que eu queria fazer mesmo. Acho que é interessante esse bate-papo mesmo, de dúvidas, perguntas, e algo que a gente pretende, acredito que o Legislativo Ituano, se aprovou a ideia, a gente pretende fazer com mais vereadores no ano que vem. Enfim, aí pode até fazer com mais vereadores participando, Quebrando o protocolo, posso interromper? Claro. Galvão, fica o convite para o próximo ano. Né, Grazi? O Instituto, com certeza, será um prazer fazer com você. A gente pode até fazer um outro formato, se for preciso, não usar o nome Café com o Vereador, mas fazer um outro, enfim. Tem o estúdio, tem a Câmara. O que não falta agora são condições cada vez mais. Então, muito obrigado a todos vocês por participar. A gente fica à disposição também, não só hoje, mas sempre para qualquer esclarecimento. Agradecer a todos também, funcionários da Câmara, encerrando os eventos, né, Grazi? Grazi está sempre presente, enfim, todos que dão todo o suporte para que a gente possa trabalhar. Isso que é importante. Todos os funcionários da Câmara, de certa forma, dão suporte para que a gente possa trabalhar. Agradecer a toda a minha equipe também aqui presente hoje ficaram de castigo, mas também que nos auxiliam no dia a dia e fazem parte das nossas decisões também. Então, se a gente acerta ou erra, vocês têm participação direta, ainda bem que a gente tem mais acertos que erros, quer dizer que a gente está no caminho certo, né? Muito obrigado a todos vocês, de coração.
Bom, eu esqueci de agradecer a Débora, que é meu braço direito lá no ILE, e que ela está lá na parte de fora fazendo a questão do protocolo, e eu esqueci de agradecer, e é muito importante também. Agradecer ao Aguinaldo também. Obrigado, viu, Aguinaldo? Trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, é um grande profissional. A gente sempre está enchendo o saco dele lá, mas sempre nos atendeu muito bem, e principalmente com muito respeito e muita clareza sempre. Obrigado pela participação aqui, Aguinaldo. Obrigado a todos. Desejo um Feliz Natal e muita saúde em 2022 para todos nós, viu? Obrigada.